Bom dia, pessoal. Né? Bom dia para vocês. Desculpem aí eu ter acordado vocês tão cedinho, né? Pra, nessa chuva, nesse friozinho. Eu ter acordado vocês para a gente fazer o nosso ao vivo, tá bom? Tô com a touca, tá? Então, assim, qualquer coisa que vocês não escutarem, eu repito, tá? Sem problema nenhum. Lembrando a vocês, né? Sobre as conversas do chat, sobre o microfone e a câmera. Ah, se quiser tirar alguma dúvida, pergunta, pode ligar o microfone, tá? Tira a dúvida e depois desliga, ok? A mesma coisa para o chat, né? Lembra que a gente está gravando a reunião para mandar para os outros colegas, então tudo fica gravado. Com a chuva, pode ser, né, da internet, não só a minha, mas a de vocês também cair. Qualquer coisa liga no WhatsApp, tá? Para poder a gente eu aceitar de novo, se tiver qualquer problema, tá bom? Fica ruim, Luiz Felipe. Fica ruim aqui também. A gente falou ainda na segunda-feira aula de ciências, né? E você não fez aula de ciências. Eu tinha dito para vocês que o nosso livro de matemática estava atrasado, né? Por conta lá dos assuntos de números inteiros. Mas aí na última aula a gente conseguiu finalizar ele, né? A gente conseguiu concluir. Porém, vou corrigir, né? Não queria corrigir todas as questões, tá? A gente pode ir conversando. Eu vou dando um gabarito, tá? E vocês vão vendo se bate a resposta. Caso não bata com a resposta de vocês, ou vocês tenham ficado em dúvida nessa questão, aí a gente faz. Por quê? Porque o nosso primeiro assunto do caderno 2 são números racionais. E aí, para a gente falar de números racionais, a gente precisa. Lembra que eu disse para vocês? A minha internet está péssima, está travando. Eu disse para vocês que vocês tinham que saber números inteiros bem direitinho. Porque ia servir de base para os outros assuntos. E serve justamente para números racionais. Então, assim, eu quero corrigir a atividade. E queria conversar com vocês de novo sobre números inteiros. Tá? Para que a gente, na próxima aula, na aula da quinta, na aula da quarta, na verdade, na aula da quarta-feira, a gente só consiga ver números racionais. Combinado? Certo? Pessoal, preciso do ok de vocês. Ótimo. A gente vai. Alguém tinha perguntado aí sobre de que horas acaba, né? Maria Letícia. Deve acabar antes das 10 horas, tá? Antes das 10, porque eu acho que é do oitavo. Eu não sei se é de 10, deixa eu olhar aqui, mas eu acho que é 10 ou é 10 e meia. E aí eu preciso encerrar com vocês para iniciar a deles às 10 e meia, tá? Tem que acabar antes das 10 e meia. Deixa eu só liberar aqui. A gente vai ter que conversar sobre números inteiros de novo. Bom, vamos lá? A gente passou, né? Caderno 1 ainda, tá? Caderno 1. Página. Página 282. A primeira questão. Ele traz aí, né, várias figuras e pede para que você indique aí, né, quem são polígonos e quem não são. E os que são, dá nomes, né, para eles. O caderno 1, Emily, é a última atividade do caderno 1, tá bom? Para matemática. Página 282, tá bom? Primeira questão. Isso a gente vai corrigir. Tá?
Então, na primeira questão aí, página 282, vocês têm essas figuras aqui, né? Para que na letra A, ela pergunta quais dessas não são polígonos, né? Lembra que para ser polígono tem que ser uma linha fechada, né? Que não se cruza, formada por apenas segmentos de reta. Então, nada aí pode ser curvado, tá? Então, nesse caso, quem não é polígono? O B não é polígono. O C, tá? Também não é polígono, porque tem as laterais curvadas. E o G, tá? Essas três figuras geométricas aí não são polígonos. B, C e G, tá? Na letra B, ele pede para você identificar quais são as figuras que são polígonos e classificá-los quanto ao número de lados. Então, a figura A é um polígono, né? E é chamado de quadrilátero. Então, onde tem aí, na letra B, vocês vão botar letra A, quadrilátero, letra D, triângulo, letra E, decágono, tá? Ou aí vamos estar com formato de estrela. Mas você não vai dizer que o nome dessa figura geométrica é estrela, tá bom? Você tem que contar quantos lados tem para você poder dar o nome. O que, Emily? Tá, então eu repito, não tem problema não. Ó, a primeira questão é para você dizer quem é polígono e quem não é, tá? Então, repito, Luiz Felipe, então quando você, como é que eu vou saber quando é polígono e quando não é? Para ser polígono, tem que ser linhas fechadas que não se cruzam e que sejam apenas segmentos de reta, ou seja, não pode ter curva. Então, dessas figuras geométricas todinhas aí, A, B, C, D, E, F, G, H e a figura I, quais delas, na letra A, quais não são polígonos? Então, quem não é polígono aí? Quem é que tem alguma região, né, curvada? O B, o C e o G. Os lados que vão compor ele devem ser obrigatoriamente segmentos de reta, não pode curvar. A partir do momento que curvou, não é polígono. Entendeu agora? Aí na letra A, ele quer que você diga dessas figuras aí, quais não são polígonos. Então, B, C e G. Na letra B, ele pede para que você identifique os outros que são polígonos e dê o nome deles de acordo com a quantidade de lados, né? Então, na letra A, a figura A figura A, ela tem 4 lados. Se ela tem 4 lados, ela vai ser chamada de quadrilátero, tá? O D tem 3 lados. Então, nesse caso aí, a figura D é o triângulo. A figura E, é uma estrela. Não, eu quero classificar, eu quero dar nome a essa figura de acordo com a quantidade de lados. Se você contar, essa estrela ela tem 10 lados. Então, ela é chamada de decágono. A letra F tem 4 lados, também é um quadrilátero. A letra H também é um quadrilátero. E a letra I tem 5 lados. É um pentágono. Ok? Certo. Aí, dessa página, todas as outras atividades a gente já tinha feito. Né? A gente fez a segunda no ao vivo. A quarta a gente fez no ao vivo também. E a terceira a gente não vai fazer por enquanto. Oi, Adriele. Adriele, me chamasse aí.
É do jurídico, não. No segundo, a letra B, a figura A é um quadrilátero, a figura D é um triângulo, a figura E é um decágono, F, quadrilátero, H, quadrilátero e pentágono. Certo? Ok. Vou só mandar aqui para a Sofia, tá, minha gente, o link. Bom, vamos lá? Da página 282, a segunda questão a gente tinha feito no ao vivo da aula passada e a quarta também. Ah, então a terceira a gente não vai fazer. Na página 283, na outra página, tá? Página 283, a quinta questão. A moeda brasileira real tornou-se vigente em nosso país em 1 de julho de 1994. Porém, a moeda de 25 centavos só entrou em circulação no dia 30 de setembro de 1994 com a intenção de facilitar o troco. A moeda que usamos atualmente é a segunda versão, chamada de segunda família. A primeira versão da moeda tinha um heptágono regular em suas faces. Veja a seguir as fotos das duas moedas de 25 centavos. Uma é a prateada, é a mais antiga, é a da primeira família. E a dourada é a da segunda família. Se vocês perceberem, tá? Dentro da moeda prateada de 25 centavos, eu particularmente acho a dourada mais bonita. Ó, ela é redonda, né? Porém, dentro dela, ela tem um pentágono desenhado. Mais ou menos isso, tá? E aí, o que é que ele diz? Calcule a soma das medidas dos ângulos internos do heptágono regular presente na versão da primeira moeda. Pessoal, como é que eu vou saber a soma dos ângulos internos dessa figura geométrica? Eu quero isso aqui, ó. Eu não estou falando do círculo, não, tá bom? Eu estou falando do heptágono, tá? Ainda está faltando dois lados aqui. Então, o que ele quer saber é justamente isso. Quanto vale todos os ângulos juntos? Porém, como se trata de um heptágono regular, os ângulos eles não têm a mesma medida, né? Então, eu preciso saber quanto vale a soma aí dos ângulos internos. A gente tem duas maneiras de fazer. Lembra que eu expliquei para vocês na aula passada que a soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180 graus. Não foi isso? E o que é que a gente fez com as outras figuras geométricas? A gente repartia elas em triângulos, né? Foi isso que a gente estava fazendo? A gente estava repartindo, né? No caso do quadrilátero, por exemplo, se divide em dois triângulos. Então, a soma dos ângulos internos é 180 com 180. Né? A gente fez isso na aula passada. Então,
eu posso repartir esse heptágono aí em triângulos, tá? Só que a gente observou um padrão, né, na aula passada. Qual foi o padrão? Que a quantidade de triângulos que eu vou construir sempre vai ser 2 unidades a menos que a quantidade de lados que eu tenho. Foi isso que a gente viu. Ou seja, se é um heptágono regular, tem quantos lados? Um heptágono tem quantos lados? Me respondam aí, por favor. Isso. Muito bem. 7 lados. Tá? Um heptágono ele tem 7 lados. E aí, se eu tenho 7 lados, provavelmente eu vou conseguir construir quantos triângulos? 2 unidades a menos. Então, 7 menos 2, 5. Num heptágono regular, eu consigo construir 5 triângulos, tá? Tá, Ayla. E isso tudinho, como é que eu vou chegar à soma dos ângulos internos? Se eu vou conseguir construir 5 triângulos, e a soma dos ângulos internos de cada triângulo desse dá 180, significa que se eu fizer 5 vezes 180, vai dar a soma dos ângulos internos do meu heptágono. Entenderam? Sim ou não? Sim? Ótimo. Então, nesse caso aí, basta a gente multiplicar, né? A soma dos ângulos internos vai ser 5 vezes 180. A soma dos ângulos internos vai ser 900 graus. Tá? Só isso. Aí eu sou obrigada a decorar a fórmula? Não. Se você entendeu a construção, né, o passo a passo disso, você não precisa decorar a fórmula. Mas se eu quisesse saber a fórmula da soma dos ângulos internos é o número de lados que você tem, que a gente chama de N, menos 2, né? Multiplicado por 180. Ou seja, foi exatamente o que a gente fez aqui. Nesse caso aqui, para o heptágono, tem quantos lados? 7. 7 menos 2. 7 menos 2 é 5. 5 vezes 180, 900. Ou uma maneira ou a outra dão o mesmo valor. O que eu preciso que vocês entendam aí é como que a gente chegou nessa situação, tá? A gente chegou nesse cálculo aqui, sabendo que a soma dos ângulos internos, né? No caso do heptágono, eu vou conseguir, ele tem 7 lados, e eu vou conseguir construir 5 triângulos. Cada triângulo tem 180. Então, 5 vezes 180, 900. Tá? Por que, Ayla, você quer que a gente entenda como chegou nessa situação? Porque você pode decorar a fórmula e quando chegar num determinado momento, né, que a gente vai passando os assuntos, você esquece a fórmula, tá? Então, se você entender como foi construído isso aqui, você não precisa decorar a fórmula, tá? Se você esquecer um dia, você vai conseguir realizar a questão sem problema nenhum, ok? Na sexta questão, ele diz assim, nesse caso, ele pede aquela outra parte que a gente também discutiu na aula passada, né? Ele já dá a soma dos ângulos internos. Ele diz que a soma dos ângulos internos, nesse caso aí, é 1.440. Então, ele já lhe deu a soma dos ângulos internos. O que é que ele quer, então? A soma dos ângulos internos é 1.440. Tá? Sexto quesito, Adriele, isso? No sexto.
E aí ele diz que a soma dos ângulos internos de um decágono, ou seja, se é um decágono, é porque tem quantos lados? Quantos lados tem um decágono? Isso, tudo bem, Guilherme. São 10 lados. Tá? Consequentemente, se tem 10 lados, vai ter quantos ângulos? Não. Não estou perguntando triângulo, não, tá? Estou perguntando quantos ângulos. Não. 10. Isso mesmo, Taora. Vou ter 10 ângulos. Pessoal, quando a gente fala de polígono, a quantidade de lados já vai determinar a quantidade de ângulos internos e externos, já vai determinar a quantidade de vértices, tá? Então, se eu tenho 10 lados, eu tenho 10 ângulos, ok? Só que o que é que ele quer saber aí? Ele quer saber quanto vale cada ângulo interno. Pessoal, se eu tenho 10 ângulos, eles são iguais, e eu somar eles vai dar 1.440, quanto é que vale cada um deles? Ou seja, o ângulo interno é a soma, né, 1.440, e eu vou dividir pelos 10 ângulos que eu tenho. Ok? Ó, vou cortar esse zero com esse para facilitar. Ficou 144 dividido por 1, que dá 144 graus. Então, nesse caso aí, o valor do ângulo interno de um decágono é 144, ok? Bom, passando agora para a parte da tarefa, na mesma página, tá? Tem aí, primeira questão. Analise cada figura e complete a tabela nomeando os elementos. Então, a gente vai preencher a tabelinha, né? De acordo com as informações que a gente vai tirar dos polígonos. Então, aí na primeira linha, a gente tem esse polígono aí em azul. Quais são os vértices dele, né? Os vértices são esses pontos de encontro dos lados. Então, nesse caso aí, os vértices são A, B e C. Tá? Esses são os vértices. Quem são os lados? A, B, BC e CA. Esses são os lados. Tá? Luiz, ele não quer a quantidade de lados, não, tá certo? Ele quer que você dê nome mesmo, tipo. Deixa eu botar aqui. Ó. A, B, esse é um lado. BC é outro. CA é outro. Entendeu? São os 3 lados que formam esse polígono. E aí ele pergunta quem são os ângulos. Desculpa, pessoal. Quem são os ângulos internos? Então, se essa figura é assim, ó. ABC, né? Os vértices são esses pontos, Felipe, A, B, C. Tá? A é um vértice, B é outro, C é outro. Vértices são esses pontos de encontro entre os lados. A, B e C. Entendeu? Aí, quem são os lados? AB, BC, CA. Quem são os ângulos internos? Esse ângulo aqui, ó. Lembra que para a gente representar ângulo, a gente pode colocar a própria letra do vértice, né? Só com o chapéuzinho em cima. Então, esse aí é o ângulo A. Esse aqui é o ângulo B. E esse aqui é o ângulo C.
ok? Então, esses aqui, vértice A, B, C. Lados AB, BC, CA. Ângulos A, B e C. Porém, com esse chapéuzinho vermelho em cima, para representar, né, que está falando dos ângulos, certo? Diagonais. Não, é só colocar. É só colocar isso, Felipe, do jeito que eu estou colocando aqui. Tá? Diagonais. Tem diagonais aí, minha gente? O que seriam diagonais? Diagonais são segmentos de reta, tá? Que vai de um vértice a outro. Porém, não podem ser vértices consecutivos. É o quê? Por exemplo, mas, Felipe, nesse caso, AC não seria diagonal, seria um lado. Tu tá entendendo? A diferença é essa. No triângulo, não existe diagonais. Não tem como existir, tá? Então, nesse caso aí, vocês vão colocar, não existe. Se fosse um quadrilátero, quem seria aí a diagonal? Aí, nesse caso, Felipe, seria ó, A, C, direto. É um segmento de reta que vai de um vértice a outro, porém, esses vértices eles não são consecutivos, ou seja, eles não estão colados, né? Quem seria o vértice consecutivo A? Seria o B, tá? Por quê? Porque se fosse assim, você não estaria construindo diagonais, você estaria construindo o lado, ok? Entendeu? E o nome do polígono? Né? O nome desse polígono aí é um triângulo, certo? Na segunda figura, quais são os vértices? A, M, O, R. A segunda figura, tá? Esse quadrilátero aí, o verdinho. Os vértices são A, M, O, R. Quem são os lados? A, M, M, O, R, R, A. Certo? Quem são os ângulos internos? A, M, O e R, porém com chapeuzinho em cima. Certo? Quem são as diagonais? Agora sim. No caso desse quadrilátero, a gente vai ter as diagonais. Né? Ele é assim. A, M, O, R. Quem são as diagonais? Ó? Do M para o R é uma diagonal. E do A para o O, outra diagonal. Então, nesse caso aí, as diagonais são AO e MR. E quem é esse polígono? Esse polígono aí é um quadrilátero. E a última figura? A última figura aí de um pentágono. Oi, Adriele. Do quadrilátero é, se for do quadrilátero, o vértice AMOR, os lados AM, MO, OR, RA, os ângulos A, M, O e R, porém com chapéuzinho em cima, as diagonais A, O, M, R. E o nome do polígono é quadrilátero.
Ó, vou repetir, tá, Felipe? Vamos ver. Tinha que completar aí o quadrado, né? Então, no triângulo aí, os vértices são A, B, C, os lados AB, BC, CA. Os ângulos internos A, B e C, só que com um chapéuzinho em cima. Diagonais, não tem diagonais no triângulo. E o nome dele, triângulo, que é intervalo, é Luiz Felipe, de 9,45. Ó, no segundo, na segunda linha, na segunda figura, tá? Quem são os vértices? A, M, O, R. Os lados, A, M, M, O, O, R, R, A. Quem são os ângulos internos? A, M, O, R, porém com chapéuzinho em cima. Quem são as diagonais? A, O, M, R. Tá? Como é o nome do polígono? Quadrilátero. Na última figura, aí é um pentágono. Quem são os vértices? P, Q, R, S, T, ou nada, amor? Então, quem são os vértices aí na última figura? P, Q, R, S, T. Quem são os lados? P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, P. Tá? São 5 lados. P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, P. Quem são os ângulos internos? Iguais aos vértices. Oi, Emily. Essa é a figura, tá bom? P, Q, R, S, T. Tá na bolsinha. Na bolsinha rosa. Repito. Então, essa é a figura, tá? Quem são os vértices? Os vértices são os pontos de encontro, minha gente, dos lados. É cada letra dessa. Então, P, Q, R, S, T. São os vértices. Deixa eles separados por vírgula, ponto final. Quem são os lados? PQ. Aí, ó, PQ forma um lado. QR é outro. RS. ST, ó. E TP. Esses são os lados. Certo? Quem são os ângulos internos? Mesma coisa dos vértices. P, Q, R, S, T, só que com acento circunflexo em cima para dizer que é ângulo. Ok? Diagonais. Quem são aí as diagonais? Lembra que diagonal é aquela que vai de um vértice a outro, que não seja consecutiva. Então, de P para R, P para S. Já fiz 2 diagonais. TP, é um P de pato aqui, tá? Então, PR. Ah, tu falou da diagonal, foi? TQ, TR, QS. Essas são as diagonais, tá? Então, coloca aí, ó. PR, PS, TQ, QS e TR, tá? É o único polígono que tem a quantidade de diagonais idêntica à quantidade de lados. É o pentágono, tá? Só ele tem essa capacidade. As outras não, os outros polígonos não, tá? São 2 casos, assim, diferentes. O triângulo, que não tem diagonal nenhuma, e o pentágono, que o número de diagonais é exatamente igual ao número de lados. Né? Eu tenho 5 lados e tenho 5 diagonais. Repetiu o quê? As diagonais é, Daniel? Ó,
de P, se fosse... Aí, por que não foi de P para Q? Porque se fosse de P para Q, não seria uma diagonal, seria o próprio lado. Entendeu? Por isso que a gente tem que ir de um vértice a outro que não seja consecutivo, ou seja, que não esteja ali colado. Tá? Então, de P não pode ir nem para Q, nem para T. Tá? Mas pode ir para R, então PR é uma diagonal, e pode ir para S. PS é a outra diagonal. De T para Q, pode ir aqui, outra diagonal, TR e QS. Os lados do triângulo, lá em cima, AB, AB, BC, CA, do triângulo, certo? Pronto, posso passar para outra? Página 284. Desculpa aqui, não. Desculpa. Vamos lá, página 284. A quarta questão. O nome do polígono é pentágono. Polígono de 5 lados. Tá? Bom, segunda questão aí, tá bom? Analise o nome da figura e informe o número de lados, o número de vértices e o número de ângulos internos. Pessoal, se é um polígono regular, vai ser tudo igual aí. O número de lados vai ser igual ao número de vértices, que vai ser igual ao número de ângulos. Ah, então, nesse caso aí, ó, a primeira linha, né? Decágono. Decágono tem quantos lados? 10. Então, são 10 lados, 10 vértices, 10 ângulos internos. Só isso. Eneágono é 11. Então, eneágono é 9, tá? Eneágono, isso, não vai mudar, tá? Então, eneágono, 9. Então, 9 lados, 9 vértices, tá? 9 ângulos internos. Isso. Pentadecágono. Tem a tabelinha, né, minha gente? Tem a tabelinha e era só você ter na página 274, tinha a tabela, era só vocês colocarem aí. Não muda, Maria Luísa, porque, ó, 5 lados. Tem 5 vértices e 5 ângulos internos. Por isso que não muda. Oi, Maria Letícia. Daqui a pouco, vice. Daqui a pouco a gente acaba. Pronto, e aí era só terminar de preencher, tá? Pentadecágono é 15, icosságono é 20, tridecágono é 13 e heptágono 7, tá? A terceira questão, a gente já tinha feito ela. Eu mandei para vocês realizarem, tá? Adriele fica 10, no de baixo 9, no de baixo 15, 20, 13 e 7. Tá? A terceira questão vocês já tinham feito, né? E se hexágono é 20. Ó, a terceira questão a gente já tinha feito durante o ao vivo, né? E aí é aquela propriedade que um ângulo interno com um ângulo externo, né, forma um ângulo de 180 graus, tá? A quarta questão eu não passei. E na quinta, ele pede para você descobrir a medida do ângulo que está desconhecido. Pessoal, quanto é que vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? Quanto vale a soma dos ângulos internos de um triângulo? R$ 180. Isso, Luiz Guilherme. A soma dos ângulos internos de um triângulo sempre vai ser 180. Estou na quinta. Quinta questão, tá? Então, se você tem aí
Na letra A. Na letra A, você tem esse triângulo. E aí, esse ângulo aqui ele é desconhecido. Esse aqui vale 90. E esse aqui vale 56. Quanto é que vale esse aqui que você não conhece? Pessoal, os três juntos tem que dar 180. Você já tem quanto desses dois aqui, ó? Esses dois aí você tem 146. Para 180 tá faltando quanto? Como o Guilherme aí disse, falta 34. Então, esse ângulo aqui, ele é o ângulo de 34 graus. Só isso aí, só. Tá? Você só precisava somar o que você já tinha e ver quanto é que falta para 180. Ok? Na letra B. Na letra B ficou quanto? O valor desconhecido. O ângulo desconhecido. Isso, 60. Tá? Você já tem dois ângulos, né? De 60, que dá 120. Maria. 60 mais 60 dá 120, né? Tá faltando quanto para 180? Tá faltando 60. Tá? Então, na letra B, é 60 graus aí o valor do ângulo desconhecido. Na letra C, minha gente, você tem um ângulo de 29 e um de 33, né? Tá faltando quanto para chegar em 180? Para chegar em 180, tá faltando 118. Tá? 29 com 33 dá 62. Para 180 tá faltando 118. Então, o ângulo desconhecido aí é 118. Tá bom? Na letra D, qual é o valor aí do ângulo desconhecido? Isso, 54. Exatamente. 63 com 63 vai dar 126. Para 180 falta 54. Ok? A sexta questão. Dividindo os polígonos em triângulos com base em um único vértice, determine a soma dos ângulos internos. Se vocês perceberem, a letra A é um heptágono, né? Um heptágono não é um hexágono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, tá? Sexta questão, letra A. Pessoal, se eu tenho um hexágono, ele tem 6 lados, eu posso formar quantos triângulos? Isso, Hernani. Eu vou formar 4 triângulos, tá? Lembra que se tem 6 lados, eu tiro 2, né, 2 unidades, e vou saber quantos triângulos eu posso formar. Então, nesse caso aí, eu posso formar 4 triângulos. Cada triângulo, a soma dos ângulos internos dele vale 180. Então, 180, 180, 180, 180, vai me informar a soma dos ângulos internos de um hexágono. E aí, 4 vezes 180 dá 720, ok? Na letra B, a gente tem um decágono, né? Um polígono de 11 lados. Eu posso construir quantos triângulos com esse polígono? Posso construir isso, Fernando? Posso construir 9 polígonos, 9 triângulos, que multiplicado por 180 vai dar 1.620, certo? Sétima questão. Na letra A é 720. Na letra B é 1.620. Sétima questão. Um pentadecágono regular, ou seja, um polígono de 15 lados, pode ser dividido em um único vértice com 13 triângulos. Sabendo disso, informe a soma dos ângulos internos e a medida de cada ângulo do pentágono regular. Pessoal, quanto é que vai valer
a soma dos ângulos internos. Quanto equivale a soma dos ângulos internos? Pessoal, você vai fazer 13, né? 13 triângulos. A soma dos ângulos internos vai ser 13 vezes 180, que dá 2.340. Essa é a soma dos ângulos internos, tá? 13 vezes 180. E quanto vai valer a medida do ângulo? Aí a gente vai pegar esse 2.340 e vai dividir por 15. Aí é a quantidade de ângulos que eu tenho. E eu vou saber, então, o valor de cada um. Aí, sim, é que vai dar 156, certo? Entenderam, pessoal? Ou tem dúvidas? Certo. Posso prosseguir? Tô calma. Tô calma. Ó, o sétimo. Ele diz, Adriele, que tem um pentadecágono. Um pentadecágono é um polígono com 15 lados, tá? Só que ele quer saber a soma dos ângulos internos. Qual é a soma dos ângulos internos? Poxa, se eu tenho 15 lados, eu posso formar quantos triângulos? Posso formar 13 triângulos. Ele mesmo diz na questão, tá? E aí, cada triângulo não tem 180 graus, né? Se eu consigo fazer 13 triângulos, eu vou ter quanto de soma dos ângulos internos? Então, 13 vezes 180, que dá 2.340. Essa é a primeira pergunta que ele faz. A segunda pergunta que ele faz é quanto vai valer cada ângulo. Eu tenho quantos ângulos nesse polígono? Eu tenho 15 ângulos. Então, se a soma vale 2.340, cada ângulo, basta eu pegar a soma e dividir por 15, que vai dar 156. Então, a soma dos ângulos internos é 2.340 e cada ângulo vale 156. Entendeu agora, Adriele? Faltam duas questões para concluir. Entendeu? Ótimo. Oitava questão. Sabendo que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, determine a medida dos ângulos indicados por letras. Então, você tem aí, ó, na letra A, você tem um quadrilátero que foi dividido ao meio e formou dois triângulos. Aqui tem um ângulo de 90, aqui tem um de 33, e ele quer saber exatamente esse daqui, né? Ó, 33 com 90 dá 123. Para 180, falta quanto? 57. Então, esse daqui vale 57. Tá? Maria Letícia, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se eu somar aqui os três, tem que dar 180. Você já tinha 90 e já tinha 33, né? 90 com 33 dá 123. Para completar, para chegar em 180, estava faltando quanto? 57. 123 com 57 dá 180. Entendeu? Pronto, posso continuar? Tá certo.
Na letra B é a mesma coisa. Na letra B aí, um ângulo é 37, o outro é 26. 37 com 26 dá 63. Tá? Para 180 falta quanto? 117. Então, esse ângulo desconhecido aí, ele vale 117. Tá bom? Nona questão, tá? A última, né? Nona questão. A soma dos ângulos internos de um icosságono, pessoal, se é um icosságono, é porque ele tem 20 lados. Aí diz que a soma dos ângulos internos é 3.240. Quanto vai valer a medida do ângulo? Estou na página 285. Vou corrigir a 286 também. Quanto vai valer cada ângulo? Ou seja, eu pego a soma e divido pela quantidade de lados. Vou cortar esse zero com esse. O que ficou aí foi 162. Então, 162 é a medida do ângulo interno de um icosságono regular. Certo? Na última página, é um mapa conceitual, né? Você vai preencher aí o que está faltando de acordo com o que você aprendeu. Oi, Adriele. Olha aqui o nono. 162. Tá? Vamos lá, página 286. Polígonos. Acompanhe aí, tá? Para ver se o preenchimento de vocês ficou correto. Figuras geométricas planas, fechadas, compostas apenas de segmentos de reta que não se cruzam, tá? Então, repetir. Primeiro quadrinho lá em cima. Polígonos. Figuras geométricas planas, fechadas, compostas apenas de segmentos de reta que não se cruzam. Aí se divide em dois elementos: vértices, ângulos internos e externos e diagonais. Do outro lado tem, são classificados quanto ao número de lados. São classificados quanto o número de lados. Aí vai descer de novo, tá? Onde tem aí elementos, aí ele desce. Tem duas classes, ou seja, pode ser polígonos convexos, cada ângulo interno menor que 180, e côncavos, pelo menos um ângulo interno maior do que 180. Do outro lado, quando tem... Isso, oi, Adriele. Tem duas classes, convexos e côncavos. A primeira linha é convexa, a segunda linha é côncava. Tá? Aí do outro lado tem, quando tem todos os lados e ângulos iguais, são chamados de polígonos regulares. Caso isso não aconteça, são chamados de irregulares. Isso, regulares e irregulares. Ok? Até aí. A última, aqui, ó, antes de vir do triângulo, tá vendo? Aqui, ó. Antes de ir para a parte dos triângulos. Nos polígonos convexos, a soma do ângulo interno com o seu externo adjacente, aquela propriedade que a gente viu, né? Que os dois juntos formam 180. Então, vocês vão colocar aí, 180 graus, tá bom? A parte de baixo, aí onde tem triângulos,
triângulos aí. É o polígono formado por 3 segmentos de reta, tem 3 lados e 3 ângulos. Então, é o polígono, tá? Aí, do outro lado tem, é o único polígono rígido, ou seja, não se deforma. Eu mostrei isso para vocês no ao vivo da aula passada, né? Condição de existência do triângulo. A gente também viu na aula passada. Para existir um triângulo, o que tem que acontecer? A soma, né, o maior lado tem que ser um valor inferior à soma dos outros dois, tá? O maior lado, estou aqui, Adriele, condição de existência do triângulo, tá? Condição de existência do triângulo, aí tem 2 pontos. O maior lado precisa ser menor do que a soma dos outros dois. Foi aqui, não? Triângulo, lá em cima, aqui, né? Triângulo é o polígono formado por 3 segmentos de reta. Aí, do outro lado, é o único polígono rígido, ou seja, que não se deforma, tá? Aí embaixo tem condição de existência do triângulo. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. O maior lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois. Aí na parte de baixo tem ângulo, é a medida de abertura entre 2 segmentos de reta, tá? Só isso. Ângulo, aqui, ó. Ângulo é a medida de abertura entre 2 segmentos de reta. E do outro lado, para a gente finalizar, tem assim, soma dos ângulos internos. Deve-se dividir o polígono em triângulos a partir de um único vértice e multiplicar por 180. Bom dia, meu amor. Olha, repito. Ó, soma dos ângulos internos, tá? Deve-se dividir o polígono em triângulos a partir de um único vértice. Então, onde tem aí esse espaço, né, para você escrever, você deve colocar. Deve-se dividir o polígono em triângulos a partir de um único vértice. Estou repetindo. Onde tem soma dos ângulos internos. Deve-se dividir o polígono em triângulos a partir de um único vértice. Certo? Ok, pessoal? Isso, finalizamos o caderno 1. Condição de existência aqui. Condição de existência do triângulo. O maior lado precisa ser menor que a soma dos outros dois, tá? Na próxima aula, a gente vai falar um pouco de números inteiros, tá? De novo, para que a gente possa dar entrada no caderno 2, tá? E aí a gente inicia o caderno 2. Repita, Nani. O penúltimo é ângulo, tá? Ângulo, só ângulo. Certo? Beijo para vocês. Uma ótima semana, tá, filho? Uma ótima semana para vocês, tá? E a gente se vê na próxima aula. Beijo, tchau.
ver.